Kubernetes, para que vocês consigam entender aonde cada um desses caras entram. E também a gente vai criar exemplos na prática aqui da gente utilizando essas tecnologias. Maravilha, galera? Show de bola? Então vamos nessa, galera. Seguinte, Docker e Kubernetes. O que acontece, galera? Hoje em dia, cada dia mais a gente está trabalhando com o quê? Com containers, né? Ou seja, os containers são os caras que de uma forma ou de outra eles vieram para ficar, né? As grandes empresas hoje em dia trabalham com containers. Qual que é a principal diferença de um container com uma máquina virtual? Somente para relembrar, galera. Vamos lá. Só para relembrar. A principal diferença entre um container e uma máquina virtual é que numa máquina virtual você tem o seu sistema operacional e você tem que instalar outros sistemas operacionais para você conseguir rodar a sua aplicação. Falando bem a grosso modo. Quando a gente está trabalhando com containers, a gente tem um único sistema operacional, né? E cada aplicação sua acaba rodando como um processo em cima de um container runtime, que nesse caso aqui a gente está falando que é o Docker, legal? Então, basicamente, o container ele é fácil de subir, você não tem que ficar dando manutenção em sistema operacional, né? Ele não tem que bootar, né? O sistema, a máquina virtual precisa bootar. Então, vamos imaginar que o container, né, é uma forma muito rápida, simples, leve, e que funciona de forma isolada nos seus processos para você conseguir trabalhar com as suas aplicações. Então, isso acaba ficando realmente muito fácil. E o que acontece? O mais louco de tudo é que hoje em dia a gente acaba utilizando o container para tudo. Então, olha só que interessante. Vou imaginar que eu tenho um container aqui que está com a minha aplicação. App. Vou colocar aqui, o meu back-end. Legal? Aí, eu preciso do front-end. Então, venho aqui, deixa eu aumentar aqui. Ó. Aí eu venho aqui e falo, ó, eu tenho um front-end, que é a minha aplicação. Aí, eu quero chegar aqui, ó, eu tenho um outro back-end de um outro microserviço, ó, o microserviço 2. Eu tenho o microserviço 3. Eu tenho microserviço 4. Né? Eu tenho mais front-ends 2. Então, olha só que interessante, galera. Se você perceber, tudo isso aqui, hoje em dia, vai começar a rodar utilizando containers. Tá? Esse aqui é o nosso grande ponto. E a gente pode ter, vamos dizer aqui, ó, mais 50 containers desse para rodar as suas aplicações. Tá? Agora, a grande pergunta que eu quero fazer aqui para você é a seguinte. O que acontece se esse container aqui cair? Tá? O que esse container... Deixa eu pegar aqui, emergency. O que acontece aqui se esse container... Eu vou botar qualquer coisa aqui, ó. O que acontece se, ó, dá ruim aqui, esse container cai? Né? O que acontece se esse container cair? Eu tenho que subir, olhar que ele caiu e criar esse container de novo. Legal? Mesma coisa com esse. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. O que acontece se eu tiver muito acesso nesse back-end e eu precisar de mais caras nesse cara aqui? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um container de back-end. Né? Ah, preciso de mais acesso. Eu vou criar mais caras de front-end. Legal? Aí, o que acontece? Eu tenho 3 caras aqui. Quando alguém acessar o seu site, .com.br, aqui, ó,
Em qual desses containers eu tenho que apontar? Qual desses eu vou saber? Eu vou ter que ter um sistema de descoberta de serviços, né? Um sistema que a gente chama de Service Discovery. Vamos jogar esses caras para cá. Né? E o sistema de descoberta de serviços vai saber quais são os containers que estão ativos, para que eu possa fazer o quê no final das contas? Para que eu possa... Putz, está difícil essa seta, hein? Para que eu possa fazer o quê no final das contas? Encaminhar a requisição para esses caras. Mas sabe o que acontece aqui também? Acontece uma outra parada. Esse container aqui, ele precisa ter variáveis de ambiente. Ele tem senhas. Ele acessa outros containers. Esse cara aqui, como tem muito acesso, ele precisa escalar automaticamente. Eu não sei se vocês estão percebendo que a gente começa a ter alguns tipos de problema aqui, né? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, galera? Faz sentido? Então, vamos fazer alguma lista de perguntas simples aqui para a gente. Como eu sei que o container caiu? O que eu faço se ele cair? E se eu precisar escalar? Qual é o IP de cada container? Como eu vou registrar automaticamente o container no load balancer? Como que eu vou trabalhar com TLS/SSL? Como eu faço para um container falar com outro? Como eu escolho a quantidade de recursos computacionais que vão ficar em cada container? Como fazer auto-scaling? Como gerenciar segurança? Como gerenciar o controle de acesso? Como fazer o CI e CD para recriar os containers para cada versão que as coisas mudarem? Galera, eu acredito que tudo isso que eu estou falando, de uma certa forma, faz sentido, né? Concordam comigo? Container caiu, o que eu faço, como que eu subo, como que eu escalo, qual que é o IP, como que eu roteio, como que eu registro, como que eu garanto segurança, como que eu crio uma rede para um falar com o outro, né? E a gente está falando isso aqui de um serviço. Agora pensa que eu posso ter 100. Pensa que eu posso ter 200. Faz sentido, galera, eu ter trilhares de serviços dessa forma e ter que gerenciar isso manualmente? Eu acho que dá para ficar bem claro aí para todo mundo que é impossível, né? Seria muito, de forma geral, até irresponsável, né, de uma equipe trabalhar com isso de forma manual. Legal? Concordam comigo? Então, o que acontece, galera? A gente, de uma forma ou de outra, a gente precisa resolver esses problemas. Porque o que acontece? A gente
a gente cria uma solução, que é trabalhar com containers, mas quando a gente cai nessa solução, a gente gera outros problemas que a gente precisa resolver, né? E é por conta disso aqui que a gente tem um cara chamado de Kubernetes, tá? O Kubernetes, ele veio para resolver essas dores que eu falei para vocês e muitas outras, tá? Que a gente acaba falando, né? Muitas outras que às vezes você nem imagina que existem e só vai perceber na hora que você tem o grande ponto, tá? Então, o que acontece? Como é que funciona essa história? Como é que é o Kubernetes? Para que esse cara serve? Do que esse cara se alimenta e etc, tá? Então, a grande sacada nossa aqui é que a gente tem um cara chamado Kubernetes. Esse Kubernetes, ele funciona em um conjunto de máquinas, tá? Que a gente chama de cluster. O que acontece aqui no Kubernetes? O Kubernetes, ele permite que você faça algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, vamos imaginar que aqui no meu Kubernetes, eu preciso botar um container para rodar aqui, tá? Então, vou clicar aqui, vou botar o meu container para rodar aqui no meu Kubernetes. Vou falar que esse meu container é um Nginx. Legal? Esse meu Nginx, para ele rodar aqui, o Kubernetes precisa saber que esse cara existe. Ele precisa alguma coisa para simular para o Kubernetes que isso aqui é uma aplicação rodando. E é por conta disso que o Kubernetes ele tem um camarada aqui que a gente chama de pod, tá? Eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? O que é um pod, galera? Um pod, vamos imaginar que é um camarada que envolve um ou mais containers. E esse pod, o que ele faz? Ele tem um IP, ele consegue definir recurso computacional, ele consegue fazer um monte de coisa desse tipo. Legal? E com isso, você consegue rodar dentro de um pod um container, tá? Um ou mais containers. Então, é chamado dessa forma, ó, pod, tá? Fez sentido para vocês, galera? Então, vamos imaginar que aqui fora, tá? Eu tenho meu Kubernetes. Kubernetes, tá? Ou K8S, é o apelido dele, tá? K8S é porque tem a letra K, 8 caracteres de X, né? E o S no final. Kubernetes, tá bom? E o que acontece aqui pra gente? Então, o nosso primeiro desafio é conseguir fazer com que a gente consiga subir um pod, tá? E hoje eu quero mostrar isso para vocês. O Kubernetes, a gente consegue subir, criar ele na nuvem, a gente pode gerenciar o cluster, ou a gente pode ter um serviço gerenciado, como a AWS tem, tá? Que é o EKS, tem o AKS da Azure, tem o GKE do Google, tem o Kubernetes gerenciado da DigitalOcean, né? Ou eu posso criar minha máquina virtual e instalar o Kubernetes do zero, ou eu posso instalar o Kubernetes local na minha máquina. Basta eu ter Docker no meu computador, tá? O que acontece? Basta eu ter Docker no meu computador que eu consigo rodar o Kubernetes. Por quê? Porque existem soluções que nos ajudam. Existe uma solução aqui, galera, que ela é chamada de Kind, tá? Eu gosto bastante dela. O que o Kind faz no final das contas? Ele permite você simular um Kubernetes, rodar um Kubernetes realmente, em cima do seu Docker. Kind significa Kubernetes em Docker. Olha que nome muito louco, né? Muito louco, né? Falar que Kind é Kubernetes em Docker.